Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos falar sobre esse cara daqui, que é o Peter Zeeman, um holandês, que nasceu dia 25 de maio de 1865, faleceu em 9 de outubro de 1943 e ganhou o Nobel de Física em 1902, pela descoberta que ele fez em 1896. Em 1896, ele percebeu que as linhas espectrais do átomo de hidrogênio, aquilo que vocês aprenderam lá em física moderna, tá, se desdobravam em três linhas muito próximas, que seriam um tripleto, com espaçamento em frequência proporcional ao campo magnético aplicado. Então agora nós vamos colocar um campo magnético extra aí na jogada, que nem eu falei no final do vídeo anterior, tá? E essa foi a primeira evidência experimental da quantização das componentes cartesianas do vetor momento angular. Ok? Então essa é a grande importância aí do efeito Zeeman. Agora, para entender o efeito Zeeman e esse desdobramento das linhas do hidrogênio, a gente vai considerar um hamiltoniano clássico dessa forma aqui. Tá? Então você tem o H de RP é 1 sobre 2m, P é o momento, mais EA de R ao quadrado, menos E2 sobre 4πε0, 1 sobre R. Tá? Esse hamiltoniano descreve um elétron submetido a um potencial atrativo de um próton fixo na origem. Então você está no centro de massa, está sentado no próton, tá? E há um campo magnético B. E a gente obtém esse campo magnético B como sendo o rotacional de A, tá? Esse cara aqui se chama potencial vetor. Claro que quando a gente trabalha com o potencial vetor e a gente fala que o campo magnético é o rotacional dele, existem diversos potenciais vetores que vão produzir o mesmo campo B. Tá? E qualquer uma dessas possibilidades dentro da Newtoniana estaria correto, não tem problema, porque a gente sabe que a física que está na existência desse A é o campo magnético externo que eu estou aplicando. Tá bom? Ah, professor, eu nunca vi isso na vida. Você também não vai ver comigo. Você vai ver isso em eletromagnetismo 1. Tá? Então, vamos pegar uma situação em que o campo magnético é uniforme, pelo menos assim, na região do átomo, tá? Então o campo magnético é uniforme na região do átomo. E aí eu vou adotar o gauge que o meu A de R é um meio de B hot de R. Tá? B vetor R, perdão. E aí é possível, e a gente pode fazer, ou vocês podem fazer, mostrar que o rotacional de A é igual a B. Ok? Bom, com isso, a gente obtém a seguinte coisa para o hamiltoniano. E aí a gente tem que agora substituir esse potencial vetor aqui na minha hamiltoniana lá para obter essa hamiltoniana clássica aqui. E vocês, considerem isso como já uma lista, coisa da lista, façam essa conta. Ok? Não vou fazer aqui para vocês, porque ninguém vai prestar atenção mesmo, vai ficar chato. Vocês têm ficado muito quietos ultimamente, eu acho que vocês deviam falar um pouco mais. Tá? Mas nem tanto para não atrapalhar a aula. Então, H de R de P, agora quando você substitui ali, vai ficar 1 sobre 1 meio, né, de M, P ao quadrado, menos E2 sobre 4πε0 vezes 1 sobre R, mais E sobre 2M, P escalar B vetor R, vem daqui, mais E ao quadrado sobre 8M, B vetor R ao quadrado. Então não é um negócio difícil de você fazer, tá? Agora, você tem isso aqui, é um produto triplo, né? Você tem um produto escalar e um produto vetorial. Você pode manipular esse produto triplo e reescrever ele de forma simples assim. Então, ao invés de eu pegar o P escalar B vetor R, isso aqui é igual a pegar B escalar R vetor P. Professor, o que você fez isso? O que adianta? Porque aqui nós temos quem? Nós temos quem? Nós temos quem? Momento angular. Que beleza. Né? Então, eu agora fico com esse termo aqui, que é um B escalar L. Aí você pode falar, professor, eu nunca vi esse negócio aí não, né? Vamos supor que, sei lá, né? Você nunca viu.
esse tal de campo vetor, eu estou incluir esse potencial vetor aí para incluir o B, isso não faz muito sentido na minha cabeça. Tá bom, tá bom. Então, pensa só o seguinte, se eu pegar, né, considerar aqui, como eu fiz lá atrás, que B é um campo uniforme e eu vou colocar ele na direção Z, tá bom? Pegar o meu hamiltoniano, pegar as equações de Hamilton, escrever as equações de Hamilton e verificar que elas reproduzem exatamente as equações de Newton que a gente espera para essa situação, eu provo para você que essa hamiltoniana é a hamiltoniana que representa a situação física de um átomo de hidrogênio na presença de um campo magnético externo. Beleza? Então você pode fazer isso, nós vamos fazer isso na aula de exercícios. Dá trabalho, tá? Mas dá para fazer numa boa e você vai ver que por mais que a gente não tenha visto, a gente consegue validar que essa hamiltoniana representa a hamiltoniana de um átomo de hidrogênio na presença de um campo magnético externo B. Ok? É isso que... Então, com isso a gente vai justificar a expressão que a gente está usando. Agora eu posso sair do hamiltoniano clássico e usando a nossa tabelinha que nós já estamos careca de saber, né? Talvez alguns vão ficar mais cedo que outros. Eu não vou ficar careca. A gente passa do clássico para o quântico e a gente escreve agora a hamiltoniana do nosso problema, tá? Dessa forma, onde nós temos aqui o operador momento angular. Que aí eu tenho ele em função de Lx, Ly e Lz. Tá bom? Bom. Dessa expressão aqui, a gente também pode identificar esse carinha daqui. Ó. Bum. Tá? Que a gente chama de momento magnético orbital. Esse μ aqui. Tá? Que é o que está lá na expressão anterior. Tá? E isso aí a gente vai usar um monte. Eu só estou chamando a atenção de vocês agora, mas a gente vai usar um monte. Fiquem tranquilos, tá? No caso clássico, isso é uma variável dinâmica, né, que o valor a gente consegue obter com exatidão, uma vez que a gente resolva as equações de Hamilton ou as equações de Newton. Na mecânica quântica, isso trata-se de um operador. Bom, e vocês devem ter visto esse momento magnético orbital lá em Física 3. Né? Eu, quando dou Física 3, é difícil, na verdade, porque essa última parte de materiais magnéticos nem todo mundo dá. Eu geralmente dou essa parte de materiais magnéticos, tá? Então aí depende. Bom, mas sempre que a gente encontra uma hamiltoniana pela primeira vez, é bom a gente ter uma ideia dos valores típicos dos termos, para saber exatamente o que vale a pena a gente manter. Tá? Então, para a gente poder estimar nessa hamiltoniana os valores típicos, a gente pega um estado quântico representativo e isso daqui a gente já conhece. A gente já conhece o espectro do átomo de hidrogênio, né? Então, isso daqui a gente sabe que é da ordem de elétron-volt. Legal. Vamos ver agora os outros termos, que nós temos dois termos novos, né? Nós temos esse termo aqui, que é E sobre 2m L escalar B, e aí eu vou colocar o L, né, que vocês viram também lá em Física Moderna, um valor típico para L nesse caso é o H cortado. Tá? Então substitui aqui, coloquei H cortado. Vou pegar um campo grande, que é um campo de 1 Tesla, mas um campo que você consegue fazer no laboratório. Vou substituir aqui, calcular todo mundo, massa do elétron, e nós temos 10 a menos 4 elétron-volts. 4 ordens de grandeza já menor do que aqueles dois primeiros termos. Tá? O último termo, ele tem esse produto aqui vetorial de B vetor R. Então, lembrando, eu estou pegando valores típicos. O que é um valor típico para R? A zero. Né? O raio de Bohr. Então, estou pegando isso daqui como se eles fossem ainda perpendiculares para ficar um valor máximo. Então, fica B quadrado a zero ao quadrado E quadrado sobre 8m. Vou pegar de novo aqui o campo B de 1 Tesla e vou ter 10 a menos 8 elétron-volts. Isso diz
que o termo pra gente, que é o termo proporcional a b ao quadrado, é um termo muito pequenininho e a gente pode simplesmente ignorar esse cara. Ah, que maravilha. Percebe? E na verdade a gente pode ignorar ele em praticamente, estou falando ali no caso do átomo de hidrogênio, mas a gente pode ignorar para quase todos os outros átomos e moléculas, ele só vai se tornar relevante mesmo em sólidos. Tá? Aí você precisa desse termo. Mas a gente está ainda no átomo de hidrogênio, a gente não vai chegar em sólidos, então, bem, não precisa nem se preocupar, né? E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu hamiltoniano aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele escrito aqui para eu reproduzir. Então, qual era o meu hamiltoniano? O meu H, chapéu, é menos H cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2, menos E2 sobre 4πε0 R, mais E L escalar B sobre 2m, mais E ao quadrado sobre 8m, B vetor R ao quadrado, e esse termo cai fora, né? Então a gente só vai ter esses três termos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer B apontar na direção de Z. B é um B cachapéu. Então, o meu hamiltoniano agora fica escrito aqui, se B é um B cachapéu, o produto escalar de L com B vai ser apenas LZB. Então eu tenho agora esses três termos aqui na minha hamiltoniana, que a gente chama de hamiltoniano Zeeman. Tá? Notem. Então por isso que ele tem esse Z aqui. Esse Z aqui é do Zeeman. Zeeman. A vantagem desse operador aqui é que as funções que a gente discutiu no capítulo anterior, que são funções do átomo de hidrogênio, também vão ser funções do operador do hamiltoniano Zeeman, porque se ela é função desse cara daqui e de LZ, ela vai ser autofunção de HZ. Ah, que beleza! Não é? Então a gente já sabe que esses dois primeiros termos aqui, que são do átomo de hidrogênio isolado, já produz a energia que é menos a constante de Rydberg sobre N2. A gente sabe que quando a gente aplica Lz em psi de NL, M de R dá MH cortado psi. Então, para o caso específico do átomo de hidrogênio, olha só, quando eu pego o meu hamiltoniano de Zeeman e aplico em psi, eu vou ter a energia que eu tinha antes, mais EBH cortado sobre 2ME vezes ML. Note que a minha energia antes... A minha energia só dependia de N. Agora, com Zeeman, a minha energia depende de N e de ML. Opa. Percebem como aqui agora a situação fica um pouco diferente? Bom, só vou chamar a atenção de vocês uma coisa, gente, que aí eu não mudei para não tem que tomar cuidado para vocês também não se confundirem tudo, tá? Isso daqui, na verdade, eu devia ter escrito antes. Esse, para não confundir com M, que é o cara do LZ, esse M aqui. Para não confundir com o momento magnético Mi, que é o EL sobre 2M. Isso aqui, na verdade, tem que ser ME. Opa. ME. Ô, desgraça. ME. ME. ME, que aí eu tenho a massa do elétron, entendeu? Aqui eu já coloquei. ME. Tá? Então eu tive que fazer essa mudança para colocar a massa do elétron. E aí a quantidade agora que eu tenho aqui
O meu Mi, quantidade típica, né? Lembrando, Mi, vou reescrever, é EL sobre 2ME. Se eu pego L da ordem de H cortado, eu tenho o famoso magneton de Bohr, que vale esse absurdão aqui, e ele aparece em todos os problemas da física atômica e molecular que envolvem campos magnéticos. Então, o magneton de Bohr é o valor típico do momento magnético de um átomo. Tá? E, inclusive, a gente pode pensar assim, olha, vamos comparar com o momento magnético macroscópico. Por exemplo, se a gente pega uma espira circular de raio 1 centímetro e que transporta 1 ampere de corrente, a gente consegue calcular o momento magnético dessa espira como sendo 3,14 vezes 10 a menos 4 ampere vezes metro quadrado. Né? A gente pode pensar nos átomos como espiras muito pequenas. Então a gente teria... Agora eu vou ter que mudar de cor. A gente teria aqui um átomo, ele tem uma espirinha que é o quê? São os elétrons ao redor. A gente faz essa visão pictórica. Um átomo nada mais é do que um cara que transporta uma corrente. Oh, meu Deus. Muito pequenininha. Então é uma mini espira. E você consegue ver também que ela é uma mini espira, porque olha o tamanho desse cara, olha o tamanho desse cara. Né? Então assim, corrente muito pequenininha ali, o elétron e tal. E aí eu estou desenhando aqui agora os níveis do átomo de hidrogênio sem campo magnético nenhum e obviamente fora de escala, porque, né, para ficar espaçado, para vocês conseguirem ver melhor. E aí eu estou adotando a notação espectroscópica, né? Então aqui eu tenho L igual a 0, eu tenho L igual a 1, eu tenho L igual a 2. Então no L igual a 0 eu tenho o que a gente chama de S, tá? O L igual a 1 eu tenho P, o L igual a 2 eu tenho D, o L igual a 3 eu tenho F e por aí vai. Tá? Então eu tenho aqui os níveis que, como a gente viu, eu tenho uma energia do estado fundamental E1, isso sem campo, né? E2 e E3. Então, em n igual a 1, eu só tenho L igual a 0. Em n igual a 2, eu tenho L igual a 0, L igual a 1. Lembra? Em E igual a 3, eu tenho L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. Todo mundo com a mesma energia, aquela degenerescência louca que a gente tinha visto. Beleza. Quando a gente viu as séries de Lyman, a gente viu, né, as transições de Lyman, a gente viu que as transições de Lyman eram de níveis n igual a 2, 3, etc., para o estado fundamental. Então as frequências da série de Lyman eram simplesmente H, né, Ni de N é E de N menos E1, que dava esse cara daqui. Aí você tem N igual a 2, 3, 4, etc e tal. Então a gente tinha as linhas que Lyman observava desse decaimento. As da série de Balmer era de N igual a 3, 4 para o N igual a 2. Então a fórmula ficava um pouquinho diferente. Tá? Essas frequências e todas as outras, como a de Paschen, né, que a gente vai ver também com mais detalhes, elas formam um chamado espectro do hidrogênio. É como se fosse a impressão digital do átomo. Como é que eles fazem, por exemplo, para saber não sei se vocês já devem ter visto, mas dessas séries forenses, né, que eles fazem análise dos picos e veem assim, esse pico aqui você é de um átomo, esse é de esse átomo, então você tem esse material existente dentro do seu sistema. Por quê? Porque esses picos, né, do decaimento é a impressão digital que são específicos para cada átomo. Tá? Então, através dos picos, através das energias dos picos, você consegue identificar o tipo de átomo que você está vendo. Tá? Na presença do campo magnético, agora, a gente tem aquele terminho aqui, ó. Esse carinha vai entrar para jogo agora. E aí a energia vai ser não só a energia que você tinha antes, mas o magneton de Bohr vezes B vezes ml. Olha aqui, olha só. Então, antigamente, a gente tem L igual a 0 aqui, a gente tem M igual a 0. A gente tem M igual a 0. A gente tem M igual a 0. Mas aqui é L igual a 1.
Então a gente pode ter m igual a 0 e m igual a 1. Aqui L igual a 1, então a gente pode ter m igual a 0, mais ou menos 1, né? Anta. M igual a mais ou menos 1. E aqui, então, que a gente tem L igual a 2, então a gente vai ter m igual a 0, m igual a mais ou menos 1, m igual a mais ou menos 2. Putz, grila, vai ser uma zona, hein? Aí, ó, eu vou ter um monte de cara aqui que, dependendo do valor do ml, a energia vai ficar um pouco maior ou um pouco menor. É isso aqui. Tá? E aí, obviamente, bem fora de escala, tá? Mas notem que aqui, agora, o que você tinha, um único carinha que era o azul, agora você tem um tripleto. Você tem 3 níveis, você quebrou a degenerescência. Aqui você tem 3, aqui você tem 5. Então, o campo magnético B quebra a degenerescência. Tá? Ah, e como é que fica a energia? Bom, vamos supor aqui, eu tinha um E0 aqui. ml mais 1, então aqui vai ficar E0 mais mi magnetron de Bohr vezes B. Aqui menos 1 é 0 menos mi de B vezes B. Certo? Aqui vai ser mais 2mi de B e menos 2mi de B. Enfim. Entendeu? É isso aqui. Você separou um nível que era de L igual a 1 para 3 por causa dos mLs. Tem menos 1, 0 e 1. E essa diferença de energia, ó, é o mi de B. Mi B. Errei. Certo? Então agora você pode pensar assim, pô, professor, então vai ter esse decaimento aqui, tudo. Ele estava vendo um monte de coisa. Não, ele não estava vendo um monte de coisa, não. Porque nas transições entre esses níveis, uma coisa que a gente tem que ter noção, que a gente não vai deduzir aqui, mas que a gente tem que ter noção, são chamadas regras de seleção. Tá? E essas regras de seleção, que são as regras que dão essa transição é permitida ou essa não é permitida, está relacionada exatamente à conservação, tudo é uma lei de conservação na física, né? Coisa linda. Conservação do momento angular na emissão do fóton. Então elas exigem uma transição dipolar. Então isso significa que meu ΔL é mais ou menos 1, meu ΔML é 0 e mais ou menos 1. Tá? Então, o 200 para o 100, tipo, o 2S para o 2P, esquece. Não tem. Tá? Agora, se você pega o 2P, perdão, 2S para o 1S, não tem. Agora, o 2P para o 1S ocorre. E ao invés de você ter uma transição só, você vai ter 3, porque elas satisfazem ΔL igual a mais ou menos 1 e satisfaz que ΔML é igual a 0 e mais ou menos 1. Então, por isso que a gente agora sabe que Zeeman pegou as linhas de Balmer e falou assim, não, tem algo errado, porque quando eu estava vendo lá meu trabalho, quando o Balmer viu o trabalho, ele viu uma linha só. Agora eu ponho o campo e eu estou vendo 3. Né? Então vamos supor, vamos pegar aqui, ó, vou fazer bonitinho. Bonitinho também é um exagero, né? Mas vamos tentar melhorar a situação. Né? Então, o que Balmer via? Né? Ou Lyman? Vou pegar Balmer aqui, ó. Balmer. Tá? E o que o nosso querido Zeeman viu? Tu, 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 tu. Porque você tem essa diferença na frequência. Mas, ué, você pode falar assim, professor, parece que você tá de sacanagem, porque aí, olha só, Balmer fez o experimento, ele não sabia nem direito o que ele estava vendo. Então, por que ele viu uma e não 3 de uma vez só? Porque ele não tinha o equipamento que o Zeeman tinha.
Porque olha só, se você pega a distância, se você pega a distância entre os picos, né, para você ter uma noção, delta-ni, ele é da ordem de 10 a 10 Hz. Perdão, ó, eu falando besteira. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Vou apagar de novo. Se você pega aonde que está a frequência, por exemplo, do Ni do estado 3 para o estado 2, é da ordem de 10 a 15 Hz. 10 a 15. Mas o delta Ni que vai separar essas linhas aqui, que é esse carinha daqui, ele é da ordem de 10 a 10. Então a resolução do equipamento do Zeeman tinha que ser absolutamente espetacular. Espetacular. Né? Coisa que o Balmer não tinha na época dele. Então por isso que Balmer não só o Balmer não tinha campo magnético, né? Então Balmer era sem campo. Mas, mesmo que o Balmer tivesse campo, ele teria que ter um equipamento, uma resolução fantástica, que era o equipamento do Zeeman, note, 1896, hein, gente? Para que você consiga ver essas três linhas, né? Então, para essa semana eu paro por aqui, tá? Da matéria. Nós vamos fazer alguns exemplos, tá? Em sala, algumas contas matemáticas, etc e tal. E eu espero que vocês tenham estudando. Se vocês tiverem dúvida da lista, a gente pode conversar também. E tem a tarefinha, não se esqueçam, tá? Então é isso, galera. Até a aula de quinta-feira. Tchau, tchau.